Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4. Abra a sua Bíblia junto comigo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4. Quantos se encontraram? Digam amém. Se você puder, eu gostaria de convidar você a ficar em pé por um instante só. Você vai ter um bom tempo sentado. Então acredito que esse é o tempo. Segundo aos Coríntios, capítulo 4. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículos de 16 a 18, está escrito o seguinte: por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as coisas que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Amém? Louvado seja Deus pela leitura desta palavra. Nós vamos orar nesse momento. Eu acredito, irmãos, que a cada pregação Deus fala com o seu povo. Você crê que Deus pode falar com você e que Deus vai falar com você essa noite? Então diga para Deus o que você precisa, onde que você necessita que Deus fale com você. E eu acredito que Deus está aqui nesse lugar e Ele vai falar com você em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por mais uma oportunidade de estarmos aqui na Tua presença para cultuar ao Senhor, para te render graças, para te louvar, para te exaltar. E nós te clamamos, te pedindo, Pai, que nesta noite o Senhor venha estar falando com a Tua igreja e com o Teu povo, trazendo-nos uma palavra de vida, uma palavra de ânimo, uma palavra, meu Pai querido, voltada para sanar e suprir as necessidades da nossa alma, as necessidades emocionais, as necessidades sociais, as necessidades espirituais que tanto, meu Pai bendito, necessitamos. Por isso, Senhor, Tu que és conhecedor de toda a vida humana, nós te pedimos nessa noite, fale conosco. Nós estamos sedentos por ouvir a Tua voz e nós a ouviremos com prazer, pela fé no nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar em nome de Jesus. Meus amados, hoje nós vamos continuar trabalhando sobre o tema Jesus Cristo é a única esperança. E aí eu quero que você mantenha também a sua Bíblia aberta, porque nós vamos ler uma outra passagem das Escrituras que tem tudo a ver com isso que vamos estar falando. Jesus Cristo é a única esperança para aqueles que estão vivendo sérios problemas emocionais. Jesus é a única esperança para aquelas pessoas que estão em depressão. Jesus Cristo é a única esperança para aquelas pessoas que estão vivendo crises de pânico. Jesus Cristo é a única esperança para aqueles que estão com as suas emoções abaladas. E eu quero dizer para você que em Jesus Cristo existe solução. Em Jesus Cristo existe cura. Em Jesus Cristo existe transformação, pois Jesus Cristo é o único que pode suprir as necessidades e os anseios da nossa alma. E nessa noite nós falaremos sobre isso. Eu gostaria de convidar você a atentar para um testemunho que eu ouvi esses dias. Uma senhora, uma jovem senhora, ela estava pensando muito em tirar a própria vida, cansada dessa vida, cansada dos horrores, e ela contou que os acontecimentos desses últimos 2 anos afligiu a sua alma de tal forma que ela chegou próximo a um surto, ela chegou muito próximo a desistir de viver. E ela pensou diversas vezes em como tirar a sua vida. Ela já havia contado do plano dela, já tinha ido ao seu pai, à sua mãe,
e passou mais do que o normal de tempo conversando com seu pai, com a sua mãe, já no propósito de que ao terminar aquela conversa, ela iria sair dali e aquele seria o último momento, seria o último abraço, seria o último beijo, seria o último momento que ela teria com os seus parentes. E aquelas pessoas que eram mais próximas a ela, ela fez questão de ir a cada uma delas, e ela estava decidida a fazer isso. Foi quando alguém falou de Jesus para aquela pessoa. Ela disse que estava na rua e alguém disse: eu posso ter um minuto da sua atenção? E ela: sim, pode. Ela disse: olha, eu quero te falar que Jesus Cristo pode te dar vida e vida com abundância. A Bíblia diz que o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas eu, Jesus, vim para que você tenha vida e tenha essa vida com abundância. Jesus quer te dar uma vida completa. Jesus quer te dar uma vida nova. E aquela mulher ficou impressionada, porque aquele era o último momento da sua vida. Os seus planos já estavam todos arquitetados e ela estava pronta a tomar uma decisão. Foi quando a pessoa falou do Evangelho e disse: você quer experimentar essa vida que Jesus tem para te dar? E ela ficou assim, ouvindo aquilo e se imaginando: como pode? Por que essa pessoa apareceu aqui? Por que essa pessoa trouxe essa palavra? E ela disse: o que eu devo fazer? Ela disse: você precisa confessar a Jesus Cristo como teu único Senhor e Salvador. E ela disse: como eu faço isso? E aquela pessoa iniciou a oração com ela, e ela fez a oração entregando a vida dela a Jesus. Ela disse que quando terminou a oração, ela já sentiu algo totalmente diferente na vida dela. E agora ela já não tinha mais o desejo de morte, mas a sede e a vontade de viver. E isso nos leva para o texto que nós vamos meditar com muito mais profundidade nessa noite. Eu quero convidar você a voltar a sua Bíblia aí, no Evangelho escrito por João, no capítulo 4. Evangelho escrito por João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. A palavra de Deus diz no Evangelho escrito por João, capítulo 4, a partir do versículo 13, é onde nós vamos ler. Quantos encontraram? Digam amém. Obrigado, serva do Senhor Jesus, pela água. Assim está escrito: afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhes der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Nós vamos ler apenas esses dois versículos, porque esses dois versículos foi exatamente a experiência de vida daquela mulher. Meus amados e queridos irmãos, eu quero dizer uma coisa muito importante para todos vocês que vieram à casa de Deus essa noite. Na sua vida, na sua boca está a palavra de Deus, e se você usar a palavra de Deus e você começar a compartilhar com as pessoas que estão à sua volta, uma delas talvez um dia chegarão ao púlpito da igreja e dirão: pastor, eu tenho um testemunho para contar e eu queria compartilhar essa noite. E você vai ouvir a história de alguém que estava desistindo de viver, mas encontrou em Jesus, por causa da tua pregação, a razão de viver, o prazer de continuar a caminhada, o motivo para existir, o motivo para enfrentar as adversidades desse tempo. Pois se você olha para o texto que nós acabamos de ler, Jesus disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Eu quero que você pense algo importante comigo. Quando Jesus falou dessa água, Jesus estava se referindo a uma água que estava num poço que havia sido cavado, segundo diz a tradição, por Jacó. E ali o povo de Samaria via para beber água naquele poço.
Mas Jesus fala para aquela mulher que ele teria uma água, que se aquela mulher bebesse dessa água, não tornaria a ter sede, mas a água daquele poço, quem bebia daquela água tornava a ter sede. Tem uma água aqui, eu bebo, mas em poucos instantes eu estarei com sede novamente. Mas eu quero dizer uma experiência pessoal. Em 1999, eu tive um encontro com Jesus. E a grande verdade é que eu nunca mais tornei a ter sede. Eu que tinha sede pelo mundo, eu que tinha sede pelo pecado, eu que tinha sede por todas as banalidades que os homens da nossa geração têm, eu encontrei em Jesus algo que pôde saciar a minha sede e me fazer de uma pessoa oprimida, deprimida e massacrada pelas lembranças das violências sofridas e dos abusos sofridos na infância. Deus me fez viver com alegria, com vida plena. E hoje eu posso dizer para você, quem me vê sorrindo não imagina as lutas que eu já travei na minha vida. E quantas vezes eu pensei na minha infância que eu, atormentado pelas minhas memórias, um dia ficaria louco. Hoje eu desfruto de uma boa saúde mental. Hoje eu desfruto de um bom relacionamento com Deus. Hoje eu tenho vida e vida abundante. Eu tenho uma família maravilhosa. Eu tenho uma esposa maravilhosa. Eu tenho filhos maravilhosos. Extraordinário. A minha família é de fato uma família maravilhosa. Irmão, se tem um lugar que eu me sinto bem, o primeiro é na casa de Deus, mas o segundo é na minha casa. Porque quando eu estou aqui na casa de Deus, eu estou desfrutando do aconchego, eu estou desfrutando da unção e do poder do meu Deus. Algo diferente, algo extraordinário, algo maravilhoso que eu não encontro em lugar nenhum, eu encontro quando eu estou na casa do meu Pai, aqui na casa de Deus. Porque esse lugar ele é especial, mas não é especial pelas cortinas que estão na parede, não é especial pelos móveis que estão aqui, é especial porque o nosso Deus habita no meio dos louvores, porque Ele disse que quando 2 ou 3 estivessem reunidos em seu nome, Ele estaria presente. E todas as vezes que a igreja se reúne aqui, eu sinto a presença de Deus nesse lugar. E isso faz desse lugar o lugar número 1, o melhor lugar para se estar, a casa de Deus. Eu tenho por sábio todas as pessoas que ao final de semana ou no meio da semana já reserva espaço na sua agenda para vir para a casa de Deus, para estar reunido com os irmãos, como diz o Salmo 133, ó quão bom e quão suave é viver unidos os irmãos, mas não unido em nome dos homens ou de projetos terrenos, mas unido no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Essa é a maior alegria. Eu sei que eu encontro, eu passo, eu vejo pessoas nos bares e eu vejo muitas delas. Ainda há pouco eu passei ali e o pessoal cantando uma música feia, mas eles pareciam que estavam alegres, cantando sobre o efeito do álcool, apenas pulmões, e eles estavam ali cantando e parece felicidade. Mas sabe o que eu não esqueço? É que agora mesmo, se eu fosse abrir aqui, pegar o meu celular para mostrar para vocês o que eu tenho no meu celular das esposas de muitos desses que estão no mesmo bar que eu passei ali, chorando, sofrendo, porque o inferno está dentro da sua casa. Os mesmos que estão cantando alegria nas portas dos bares, nas boates, nas festas, que parece que está usufruindo a vida, aqueles que estão vociferando a plenos pulmões e parecendo ser dono do mundo, eles estão vazios, porque eles estão bebendo da água do mundo, eles estão bebendo da água das fontes que se esgotam,
eles estão bebendo apenas das coisas terrenas. E Jesus Cristo disse: mulher, aquele que bebe desta água, deste poço, tornará a ter sede. Aqueles que bebem da água física, da água material, eles tornarão a ter sede. Mas Jesus oferece hoje uma bebida para a alma, uma bebida que não vai ser colocada num copo, uma bebida que não vai te causar nada de diferente no teu estômago, mas uma bebida que vai tornar a tua vida muito mais feliz. Ele diz que esta é a água da vida. E esse rio de vida, ele está presente essa noite nesse lugar. E se você ousar a crer em Jesus Cristo, se você ousar confiar nas palavras de Jesus Cristo, a sua vida nunca mais será a mesma, porque Jesus Cristo é a única esperança. Eu fico me perguntando como pode. A jovem senhora estava pronta a tirar a sua vida. Ela se despediu das pessoas à sua volta que ela mais amava. O mundo havia perdido sentido. Ela não era de uma família pobre. Ela não era de uma família sem conforto. Muito pelo contrário, de uma família que tinha para lhe oferecer do bom e do melhor. Ela mora lá nos Estados Unidos da América, numa das maiores potências. Mas sabe uma coisa importante? Ela encontrou-se com Jesus. E a palavra de Deus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade, que é a palavra de Deus, vos libertará. Ela me libertou. A verdade de Deus me libertou. Eu estava vivendo sem vida, eu estava vivendo sem propósitos, eu estava vivendo sem prazer, eu estava vivendo sem alegria. Mas um dia Jesus Cristo entrou na minha vida. Jesus Cristo transformou a minha história. Jesus Cristo mudou o meu viver. E hoje eu vivo para a glória de Deus. Hoje eu vivo com a plena alegria. E eu sei que se a minha casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, eu tenho diante de Deus uma morada eterna. Eu sei em quem tenho crido. Eu estou certo. Ele é poderoso para conservar o meu depósito até aquele dia. E eu posso dizer uma coisa para vocês: pode me faltar nessa vida o que me faltar, mas nunca me faltará a alegria de entender que sejam quais momentos vierem, que sejam quais problemas eu enfrente, sejam eles quais forem, eu sei que eu tenho Deus comigo. Eu sei que Ele me ama, eu sei que Ele não me abandona, eu sei que Ele não me desampara, Ele não desampara você. E é por isso que você está essa noite aqui na casa de Deus, porque você encontra em Deus a razão para prosseguir, a razão para viver, a razão para ser feliz. Eu encontrei, vocês encontraram, e todos aqueles que decidirem entregar a sua vida a Jesus Cristo encontrarão. O texto sagrado diz com muita clareza: respondeu-lhe Jesus e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhes der, nunca mais tornará a ter sede. Meus amados e queridos ouvintes da palavra de Deus, meus amados e queridos irmãos, eu posso dizer hoje uma coisa para vocês. Eu fico imaginando se aquele crente não tivesse encostado onde aquela irmã e tivesse falado da mensagem do evangelho, possivelmente estaria estampado lá no país dela a sua morte, o desespero dos seus pais, o desespero de sua mãe ao ver a filha querida morta, ao ver a filha querida
sem vida, talvez isso teria acontecido. Mas porque alguém decidiu falar do amor de Deus, porque alguém decidiu falar de Jesus, hoje aqueles pais tomaram uma baita de uma surpresa, uma forte de uma emoção. Sabe qual foi? Eles perceberam que a vida daquela mulher agora é uma nova vida. E é uma nova vida porque Jesus entrou ali. Porque Jesus fez a diferença. Porque Jesus Cristo trouxe para aquela mulher a razão de viver, a razão de existir. E eu posso dizer uma coisa para vocês hoje. Se aquela mulher não encontra a mensagem do Evangelho, aquela mulher teria a sua vida completamente destruída. Completamente destruída. Mas Jesus fez a diferença. Mas Jesus transformou. Mas Jesus mudou aquela história. Uma outra coisa importante que eu quero chamar a sua atenção: em Jesus Cristo nós temos esperança. Porque só Jesus Cristo pode dar vida e esperança. Só Jesus Cristo pode trazer para nós a segurança, irmãos. A segurança que o mundo não pode dar. Eu tenho encontrado pessoas e mais pessoas. Eu estou ouvindo a história de pessoas e mais pessoas que têm conseguido as coisas terrenas, as coisas materiais e não encontraram razão para viver. Elas têm tudo do bom e do melhor, mas lhe falta o prazer de viver, o prazer de prosseguir. Mas quando eu olho para esta passagem das Escrituras, mas quando eu olho para esse texto sagrado, mas quando eu olho exatamente para o que Jesus estava conversando com aquela mulher, eu percebo que de fato só Jesus pode dar a esperança de uma vida melhor. Quando eu olho aqui no versículo 14 diz: mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Eu estava falando hoje, não sei se hoje ou ontem, mas eu lembro que eu estava conversando com um pai. E eu disse para ele, olha, ensine para o seu filho o caminho da casa de Deus. Não desanime de trazer o seu filho para a casa de Deus. Porque eu vou dizer uma coisa para você. Se você ensinar a criança no caminho que deve andar, quando ele envelhecer, vai acontecer uma coisa interessante. Parece-me que o irmão Vilmar estava na hora que nós estávamos conversando sobre isso. Ali fora eu era o irmão Adalto. E eu disse para ele, tem uma coisa interessante, seu filho vai crescer. Ele pode até procurar o mundo. Ele pode até voltar para o lamaçal de pecado. Ele pode até ir a algum lugar dessa natureza. Mas ele nunca mais vai viver com prazer fazendo aquilo que é mal aos olhos de Deus. Porque aqueles que provam da água da vida nunca mais voltam a ter sede. São tentados, são atribulados, mas uma coisa é certa: a divina semente fica plantada nos seus corações. E eu já vi muitos deles, e talvez você já viu muitos deles, que estando em ambientes que não deveriam estar, que estando em lugares onde não deveria estar, eles dizem, eu estou aqui, mas eu sei que eu estou completamente errado. Eu sei que aqui não é o meu lugar. Eu preciso voltar para a casa de Deus. Outro dia eu encontrei um homem ali na praça e ele estava lá na farmácia. Estávamos eu, ele e o proprietário da farmácia. E ele disse assim, olha, eu hoje estou no mundo. Eu hoje estou vivendo no pecado. Mas eu sei que se eu morrer aqui, onde eu estou hoje, eu vou partir para a condenação eterna no inferno. Não tem salvação e nem perdão para um homem como eu, que conheceu a vontade de Deus e que hoje está vivendo no pecado. Eu estou vivendo no pecado porque eu sou errado. Eu estou vivendo no pecado, e ele disse outras palavras que eu não vou dizer aqui, que foram pesadas, e ele disse contra ele. Mas ele disse, olha, eu estou nessa situação, e ele falou para o rapaz da farmácia, você também precisa sair dessa situação aí, e precisa entregar a vida a Jesus. Não é ou não é, pastor? Eu digo, é desse jeito. Eu ia dizer o quê?
eu só posso confirmar a mensagem do Evangelho. E o que eu estou dizendo é que aquele homem, ele está no pecado. Aquele homem está no mundo. Mas tem um detalhe: a divina semente está plantada no coração daquele homem. E aquele homem não consegue mais negar a verdade do Evangelho. Porque aquele homem passou a beber da água que Jesus Cristo lhe ofereceu. E Jesus Cristo disse que a água que Ele nos oferece, que é a água da vida, que é provada quando Ele entra na nossa vida, é uma fonte a jorrar para a vida eterna. A fonte de vida está disponível. E essa fonte de vida, ela vai jorrar na vida de todas as pessoas que decidirem entregar a sua vida a Jesus. Eu olho para a mensagem que eu encontro na Bíblia Sagrada e eu vejo essa mulher aqui em Samaria. Essa mulher tinha uma vida de adoração. Essa mulher, ela tinha suas crenças e ela também tinha as disputas dos valores que ela recebeu desde a infância. E você e eu sabemos quão difícil é para as pessoas que receberam um ensino errado na infância e elas chegam à fase adulta com aquele ensino errado. Quão difícil é para aquelas pessoas se apartar do mau ensino, do ensino errado. Como é difícil para aquelas pessoas, porque elas ficam com aquilo plantado lá no mais íntimo do seu ser. Apenas Jesus consegue libertar uma pessoa que recebeu ensinos errados desde a sua infância. Agora vejam, meus irmãos, vejam, amigos visitantes, uma coisa muito séria que acontece. A palavra de Deus está aqui. E essa palavra de Deus que nós estamos pregando hoje, ela já venceu a prova do tempo. Quando eu digo que ela já venceu a prova do tempo, eu estou dizendo que essa palavra, ela simplesmente superou milênios, 2 milênios, quase 2 milênios de governos poderosos, de autoridades, de filósofos, de sistema educacional na semelhança do sistema de educação brasileiro e de vários outros países do mundo que tenta convencer que a palavra de Deus é um livro criminoso. E ela superou a prova do tempo. E o Evangelho chegou até nós e vai passando de geração em geração. E quando as pessoas me perguntam por que isso acontece, eu sempre digo para elas, eu sempre digo o seguinte: olha, Jesus Cristo disse, há 2000 anos atrás, quando ele estava iniciando a igreja, ele disse que ia edificar a sua igreja e as portas do inferno não iam prevalecer contra ela. E pode ficar tranquilo, que vão se levantar outros momentos na história em que vão nos tentar proibir de cultuar ao Senhor, que vão tentar nos proibir de ler a palavra de Deus, mas a fonte do rio de vida vai continuar jorrando na nossa vida. E se fecharem as portas do templo, nós vamos cultuar em casa, nós vamos cultuar nos montes, nós vamos cultuar nas ruas, nós vamos cultuar nas florestas, não importa onde for, porque o rio de vida vai continuar jorrando, e a fonte que em nós está jorrando, ela não para. E a nossa razão de viver não está na facilidade que nós temos hoje, mas a razão de viver está na esperança de que um dia nós vamos contemplar o Rei assentado no seu alto e sublime trono. Está no fato de que um dia nós vamos ver as fiéis promessas do nosso Senhor Jesus Cristo se cumprindo. Aí está no fato de que um dia, não importa quanto tempo vai demorar, para mim não faz diferença se demorar mais 2 milênios ou se Jesus Cristo vier amanhã, mas uma coisa para mim faz a diferença, é permanecer fiel até a morte, porque o Senhor disse que aqueles que perseverarem até o fim, eles serão salvos. Ele disse: ser fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida.
Na verdade, nós já vivemos nas regiões celestiais em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Na verdade, nós estamos na terra, mas já vivemos o clima do céu. Na verdade, nós estamos aqui, mas nós já temos a dimensão do que é provar das regiões celestiais em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós já provamos os poderes do mundo vindouro, nossos pecados foram perdoados, nossos nomes foram escritos no livro da vida, e a certeza que temos é que o nosso Senhor Jesus Cristo voltará, porque Ele é a única esperança. Eu já vi muitas pessoas que já tinham perdido o gosto da vida, e ao entregar a sua vida a Jesus, provaram vida e vida abundante. Essa mulher de Samaria tinha uma vida cheia de confusões, mas quando ela se encontrou com Jesus, ela deixou todos os seus casos amorosos que prendia ela ao mundo, e ela entregou a sua vida a Jesus. Muitas e muitas pessoas eu tenho encontrado que outrora viviam escravizados na bebida, na prostituição, no homossexualismo, nas drogas, e encontraram em Jesus Cristo a razão para viver, porque Jesus Cristo é a única esperança. Jesus Cristo é o único que nos dá uma eterna consolação. É só Jesus Cristo. Meus irmãos, quantas noites eu fiquei apavorado, quantas noites eu fiquei em desespero, atormentado por memórias fantasiosas de males que eu projetava na minha cabeça. Quantas noites foram assim, até que um dia eu provei a visitação de Deus. Eu sei o que é ser visitado por Deus. Foi algo sobrenatural, eu já contei isso para vocês aqui na igreja. Mas desde aquele dia, daquela visita do Senhor, a minha vida nunca mais foi a mesma. Nunca mais minha vida foi a mesma. Hoje eu fico olhando, e algumas pessoas costumam dizer, até alguém esses dias falou para a irmã Hélia, né, encontrou ela na rua e disse: ei, eu quero ajudar aquele pastor lá, aquele pastor é topado. E tem gente que pensa que as coisas que eu faço, a ousadia que eu tenho, é apenas confiando em mim mesmo. Meu irmão, eu sou um solitário. Eu sou um solitário. Na minha família não tem ninguém poderoso. Na minha família não tem ninguém influente. Mas eu tenho um Deus que é todo poderoso. E é nele que eu confio. É nele que eu estou. E se Ele me permitir, eu vou continuar vivendo com ousadia. Mas se não, qualquer um a qualquer momento pode me fazer qualquer coisa e já era. Mas eu só aceito uma coisa: seja vivendo aqui ou vivendo lá, eu sou do Senhor. E é tudo que me interessa. Minha família sabe disso. Eu sempre digo para minha esposa lá em casa que a vida aqui não tem mais nada para mim viver. Eu já vivi tudo que eu tinha para viver nessa vida. Mas eu sei de uma coisa, irmãos, tenho sonhos. Eu já falei dos meus sonhos, não posso realizar, ainda não pude realizar até agora. Eu sonho ir nos Estados Unidos, tenho muitos amigos lá. Desejo ir. As portas se abriram e alguém já me ligou de lá da América, amigos que eu tenho, e disseram: olha, tira o passaporte, consiga o visto e eu vou te dar um passeio aqui. E aí ele disse lá o estado dele para a gente estar presente. Eu digo: ô glória, Deus já abriu uma porta. Falta só passar essa guerra fria que está acontecendo no mundo inteiro aí. Mas eu não sei se vai passar. Acho que até que não vai. Mas, enfim, uma porta já se abriu, amém? Se eu for, ô glória a Deus. E se eu não for, aleluia. Porque eu quero dizer uma coisa para os irmãos: a minha felicidade não está numa viagem para o exterior. A minha felicidade está no meu Senhor, no meu Salvador, porque eu provei da água da vida e realmente eu não tenho mais sede pelas coisas terrenas. Se vier, amém, é um sonho a ser realizado, mas se não,
eu vou viver num lugar que sonho nenhum pode projetar, maravilha igual. Eu vou morar com o meu Senhor no seu reino. E eu creio que a palavra de Deus é a verdade. Agora eu também vou dizer uma coisa para os irmãos. Irmão, se eu não cresce, melhor dizendo, que a palavra de Deus é a verdade, eu digo para vocês, eu pegava esse livro aqui e eu jogava no lixo. Se eu não cresce. Você sabe por quê? Porque, irmãos, ou isso aqui é a verdade, ou é a pior ilusão que existe no planeta. Sabe? E eu sei de uma coisa, é a verdade. Vale a pena viver e vale a pena também, se necessário, morrer pela verdade de Deus. Porque a fonte que Jesus Cristo garantiu, eu sinto ela jorrar na minha vida. Tem até um hino que diz, eu tenho uma fonte de água viva jorrando no meu coração. E eu tenho essa fonte de água viva. Ela bombeia todo dia. É ela que me impulsiona a ir avante. É ela que me impulsiona a me entregar, a me envolver a minha família e a minha casa nesse projeto de Deus. E uma das maiores alegrias que eu estou tendo na minha vida é de ver meu filho todo dia dizendo que quer se vestir igual o papai e que quer pregar igual o papai e que quer também ser o que o papai é. Rapaz, irmão, eu ganhei, foi mais do que ganhar na loteria. Eu ganhei, foi mais do que ganhar o maior prêmio que um ser humano pode conseguir, que é ver meu filho desejando ser um ministro de Deus, desejando ser um proclamador das boas novas do Evangelho de Deus. Aí eu pergunto para você, tem prêmio maior? Tem recompensa melhor do que ver o meu filho querendo dedicar o melhor dos seus dias para o reino de Deus? Não existe. Não existe. Se o meu filho quisesse ser um médico, um advogado, um juiz ou o que fosse, eu não iria impedi-lo. Mas eu vendo ele desejar ministrar o Evangelho, irmãos, eu estou extravasando de felicidade, porque a minha vida, a razão do meu viver hoje é proclamar o Evangelho de Deus. Não encontrei nada nessa vida mais prazeroso, mais gratificante, mais revigorante do que andar com Deus. Não encontrei. Se eu encontrar, eu digo para vocês. Mas o que eu encontrei, eu estou dizendo para vocês hoje, com toda a sinceridade, com toda a honestidade do meu coração. O encontro com Jesus é a melhor coisa do mundo. É a melhor coisa que você pode ter nessa vida, porque todas as outras são passageiras. A família que nós temos é passageira. Vocês estão aqui, mas muitos de vocês já perderam pai, já perderam mãe, já perderam filho, já perderam pessoas muito próximas de vocês, que vocês achavam até que não dava para seguir na vida sem essas pessoas. Alguns de vocês estão aqui e ainda hoje sentem as dores no coração da partida de alguém que amava. Porque eles não são eternos, nem nós somos eternos. Mas se nós entregarmos a vida a Jesus Cristo, nós viveremos por toda a eternidade com o Senhor no reino dos céus. E eu posso garantir para vocês, não tem vida melhor do que a vida com Deus, do que a vida com Jesus. Porque Jesus Cristo é a única esperança. Eu digo que Ele é, porque vocês já viram quantos testemunhos nós já contemplamos desde que iniciamos essa campanha de missões. Quantas pessoas estavam dizendo, hoje mesmo, falando da obra do Evangelho, lá o missionário que apareceu aqui disse com muita clareza. Ele, aliás, não um missionário, mas alguém que foi salvo disse, eu fui na casa de Deus. Agora, olha isso aqui, eu fui na casa de Deus e eu recebi um abraço. Mas vocês viram como foi que ele falou? Ali foi um abraço de Deus. Foi um abraço sobrenatural. Como que ele sentiu algo sobrenatural numa coisa tão simples que é um abraço? É porque, irmãos, Deus usa as coisas mais simples dessa vida para fazer as maiores obras de transformação na vida das pessoas. E aí, quando eu olho para esse homem dando o testemunho dele, um abraço,
falou profundamente a sua vida, você sabe o que é que eu lembro? Eu lembro de algumas histórias da Bíblia, onde Deus, ao invés de mandar o povo pegar espadas e pegar as melhores armas da época, Ele diz para o povo pegar óleo, encher vasilha e ir para o campo de batalha. Irmão, isso é loucura. Um exército armado até o dente, você enchendo óleo de azeite. Aliás, enchendo óleo de azeite, que redundância, hein? Mas enchendo jarro com azeite para ir para a guerra. Você já imaginou? Se eu saísse nas ruas de Esperantinópolis dizendo: irmão, encha aí uma jarra com azeite e vamos derrotar o exército inimigo que está ali armado até o dente. O que é que o pessoal ia dizer? Já sei, todo mundo já sabe, né? Ia só dizer que eu sou louco. Não seria novidade nenhuma. Mas o fato que eu quero dizer para você é: loucura, irmão. Um abraço e a pessoa diz que foi uma coisa divina. Você sabe por quê? Porque quando aquele irmão abraçou, Jesus Cristo estava lá. E naquele abraço, aquele irmão sentiu a presença de Deus. E ele entendeu que o mundo não era o lugar onde ele iria permanecer, mas que a partir daquele momento ele precisava entregar a vida dele a Jesus. Alguém que se converte através de uma pregação, a gente entende, né? Que o que marca a vida dele é uma pregação. A gente entende também quando alguém está ouvindo um hino e aquele hino fala profundamente ao coração da pessoa. Mas um abraço só pode ser coisa de Deus. Só pode ser um agir sobrenatural de Deus. E eu quero dizer uma coisa para você que está presente essa noite aqui na casa de Deus. Se você abrir o seu coração e nessa noite deixar Deus te tocar, você também vai sentir esse abraço do Senhor. Vamos ficar em pé e vamos fazer uma oração. Ainda não é encerrando o culto, mas eu quero orar com você nesse momento. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela vida de todas as pessoas que estão aqui na tua casa. Eu sei que tem pessoas aqui passando por grandes aflições, por grandes perturbações. Mas eu oro para que nesse momento essa pessoa sinta a tua presença aqui. E que essa seja a noite da sua libertação. A libertação do pânico, a libertação da depressão, a libertação dos sofrimentos emocionais, a libertação, meu Pai, dos maus tratos, das doenças psicossomáticas. Que essa noite seja a noite da libertação para esta pessoa. Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesse momento eu te peço, visite esta pessoa e transforme a sua vida. Mude a sua história hoje aqui nesse lugar. Aqueles que ainda não fizeram uma aliança contigo e que estão nesse momento, meu Pai, recebendo a tua palavra, que eles sintam agora a presença do Senhor e que sejam, em nome de Jesus Cristo, libertos e sejam transformados para a glória de Deus. Ó Deus, tu estás aqui, por isso completa a boa obra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.